tarde para você. O Jornal da Alterosa está no ar. Eu sou Etel Corrêa. Você fica comigo durante as férias da minha colega Laura Lima. Muito obrigada por me receber na sua casa. Basta chover que começam os problemas em Belo Horizonte, na região metropolitana. Depois de um longo período de seca, este já é o mês de janeiro, gente, com o maior volume de chuva constante desde 2011. E a Defesa Civil já aponta risco de deslizamentos e inundações em várias regiões. Você vai ver agora com o repórter Wilson Gomes o drama vivido por famílias que estão sob risco por causa do deslizamento de uma encosta e da queda parcial de um muro de arrimo que derrubou a cozinha de uma casa em Vespasiano. Veja. A cozinha foi invadida pelo muro de arrimo. Tijolos e muito barro tomaram conta de parte do cômodo. O restante da casa ficou cheio de água barrenta. O barranco deslizou na madrugada desse domingo. Por sorte, alguns estalos na estrutura do imóvel anunciaram o desabamento. 4h30 eu levantei e vim aqui fora. Quando eu vim aqui fora, o muro estava vindo. Aí eu voltei para ele, sai todo mundo, desce todo mundo, desce todo mundo, e sim todo mundo para baixo. O que eu pude fazer foi só isso, mais nada. Na parte de fora, pelos buracos do que restou do muro, dava para ver que a terra estava encharcada. Segundo os moradores, os bombeiros interditaram a casa e disseram que novos deslizamentos podem ocorrer por causa da chuva constante. A família acredita que uma obra feita pela vizinha dos fundos pode ter contribuído para o desmoronamento. Ela cortou o barranco que tinha lá, pegou a terra solta e jogou no muro que tinha. Um muro de contenção lá em cima. Aquele baixo do muro tinha uma caixa de pedra onde a água filtrava. Agora a gente vai sair da casa porque começou a estalar, a gente estava lá em cima e segundo o corpo de bombeiros, há uma grande possibilidade do que restou do muro cair e levar a casa. E assim, a gente, por questão de segurança, deixou o imóvel. É muito tempo de sofrimento, que só Deus sabe o tanto que eu lutei pra gente ter isso aqui, pra depois acontecer isso aí, ó. Em Belo Horizonte, até a noite desse domingo, a Defesa Civil registrou 143 atendimentos por causa da chuva. 42 de deslizamentos de encostas e desabamentos de muros. No bairro Maria Gorete, região nordeste da capital, o temporal levou parte do barranco que sustentava esta casa. Começou a caminhar foi 2 horas. 2 horas começou a descer aos pouquinhos. Aí depois, quando foi lá para as faixas de 4h30, ele já desceu todo. Aí os vizinhos de baixo viu, já veio subindo, correndo, chamando que o barranco estava caindo. Aí saímos todo mundo, né? De acordo com a moradora, o imóvel dela e o de mais 5 parentes, incluindo do avô, que é acamado, foi interditado pelo Corpo de Bombeiros. Sem ter para onde ir, a família reclamou da falta de atenção da Defesa Civil. Nem atende o telefone, nem atende. Chama, até cair. Os vizinhos tudo já ligou. A única coisa que a gente tem que agradecer é a Polícia Militar e os bombeiros. Dá tristeza, né, gente? Olha, em Sabará, o prefeito decretou estado de emergência depois do deslizamento de uma encosta que deixou 80 pessoas desalojadas. Elas tiveram que deixar as casas no bairro Castanheira por causa da instabilidade no terreno e estão abrigadas na escola Juscelino Kubitschek. No bairro Darcy Ribeiro, em Contagem, um deslizamento de terra levou parte da calçada e os fundos de uma casa em construção. O Cláudio Sobrinho gravou este vídeo aí que você está vendo e nos mandou. Um coqueiro, árvores, a moto e o carro de um morador desceram o barranco abaixo. 4 famílias foram retiradas de casa pela Defesa Civil. Felizmente, ninguém ficou ferido. Situação complicada, né? E o Ribeirão do Onça quase transbordou na tarde passada no bairro Novo Arão Reis, em Belo Horizonte. Olha só. Essas imagens foram feitas no meio da tarde, após horas de chuva. Você pode ver aí que o nível da água subiu tanto que quase ultrapassou as margens. Motivo de preocupação para os moradores da região. Olha, vê essa imagem da janela, imagina, hein? No sul do estado, várias cidades ficaram alagadas com a chuva que caiu nesse fim de semana. Veja. Uma cratera se abriu no quilômetro 41 da BR-460 em Carmo de Minas. As imagens mostram que a pista ficou bastante danificada. E isso aconteceu mais uma vez pela enxurrada que passava embaixo da pista. Durante o fim de semana, os motoristas não puderam passar por esse trecho. Em Itajubá, os moradores tiveram que se equilibrar no que sobrou do passeio. O nível da água do rio Sapucaí, que passa por Itajubá, subiu e assustou os moradores. E ainda na cidade, um corpo foi encontrado no rio. A polícia tenta identificar a vítima. Em Itamonte, uma loja de móveis foi inundada. Cadeiras, mesas, guarda-roupas, estantes, tudo foi atingido. Um desmoronamento destruiu túmulos em Maria da Fé.
Veja só o estrago. Em Borda da Mata, o rio Mandu transbordou. A comunidade rural do Escalvado ficou debaixo d'água. Em Perdões, o nível da água do rio que passa pela cidade subiu. Alguns bairros foram alagados. Em Lavras, teve chuva forte e registro de problemas. Em Senador José Bento, terra do Morango, uma estrada vicinal que liga a cidade à BR-459 foi interditada por causa de um desmoronamento. Algumas partes do município também foram alagadas. Isso não é culpa da chuva não, né, gente? É de falta de ação do governo, né? Em Lambari, pelo menos 180 famílias foram afetadas pelas chuvas e 90 ficaram desabrigadas. Várias pessoas tiveram de ser resgatadas da inundação pelo Corpo de Bombeiros. Confere. A água invadiu dezenas de casas em vários pontos da cidade. Moradores passaram o dia contabilizando os prejuízos e tentando recuperar alguns pertences. Esta mulher teve que ser resgatada de barco pelo Corpo de Bombeiros. Olha só como está a situação aqui do bairro Matadouro. A água continua invadindo as casas. Alguns moradores ainda vendo o que está acontecendo. Deste lado aqui, olha só, Pelinha, alguns móveis que os moradores conseguiram salvar. Eu perdi tudo na enchente. A água na minha casa estava por aqui, ó, como vocês veem, tô molhada. Perdi guarda-roupa, roupa de cama, roupa dos meus netos. Teve gente que viu a enchente destruir tudo. Essa noite eu não consegui deitar. Eu fiquei em pé, eu, meu filho e a minha neta desesperada, enchendo, os cachorros tudo nadando por cima, nós tentando acudir. E agora eu não sei o que a gente vai fazer. Dona Francisca disse que teve que sair às pressas de casa durante a madrugada e pela manhã percebeu que tinha perdido tudo. Tem trabalho para ter as coisas, chega de hora, vem a chuva, destrói tudo que a gente tem. A água também invadiu casas no bairro Volta do Lago e Corte de Pedras. O Parque das Águas ficou irreconhecível. Turistas desse hotel no centro da cidade ficaram praticamente ilhados. Este barranco cedeu e destruiu o muro da rodoviária. As piscinas deste clube desapareceram. O volume d'água do rio Mumbuca impressionou os moradores. Animais ficaram ilhados e vários veículos foram levados pela correnteza. Áreas de instabilidade atmosférica continuam atuando sobre Minas. O céu fica encoberto, com chuvas fracas e moderadas ao longo do dia em todo o estado. Em Belo Horizonte, a máxima é de 24 graus. Os termômetros alcançam os 31 em Campina Verde, 26 graus em Viçosa, 30 em Uberaba e em Governador Valadares a máxima prevista é de 28 graus. E você vê agora uma imagem ao vivo de Belo Horizonte que está com céu nublado, mas sem chuva agora. A temperatura é de 21 graus e a umidade relativa do ar está em 94%. Tempo gostoso esse aqui. O mau tempo provocou mais um dia de caos no Aeroporto Internacional de Confins nesse domingo. Houve atrasos, cancelamentos de voos, transtorno para muita gente que perdeu a paciência não com a chuva, mas com a falta de informação. E aí não teve outra, gente. Os passageiros ficaram na maior bronca. Dá uma olhada. Foi melhor nem olhar o painel de horários. Atrasos, cancelamentos. Com a chuva que até nesse domingo caiu sem parar por 72 horas, o Aeroporto Internacional de Confins viveu um fim de semana de caos. Filas gigantes, paciência bem pequenininha. Falta de informação, a falta de atenção, de respeito, de tudo. Eu estou hiper estressada, já chorei até falar chega. A maioria dos passageiros até entendeu que a grande culpa foi da mudança climática. Por isso, o que mais causou a agonia em esperar o voo foi a falta de informação. A informação é sempre a mesma, para a gente ficar na fila e esperar até a hora que alguém vir chamar. Então já falta 10 minutos para o meu voo partir e a gente está aqui ainda esperando e não tem previsão nenhuma. Para muita gente a demora foi insustentável. Até o carrinho de bagagens virou a melhor poltrona para descanso. Este funcionário público ia para Salvador no sábado, às 9 da manhã. Só conseguiu embarcar depois de muita conversa nos guichês e 15 horas de espera. É super chato, o voo é às 10h58 para Guarulhos. Nós vamos sair de Guarulhos às 15h15 para Salvador. Então quer dizer, nós estamos perdendo aí um dia.
Até o início da noite desse domingo, segundo a concessionária que administra o aeroporto, foram 90 voos atrasados e 42 cancelados por causa do mau tempo. Mesmo a realidade sendo triste, algumas pessoas decidiram encarar o problema com descontração. Acho que a vida toda você tem que levar no bom humor. Se levar no mau humor, você morre rápido. Mas no final dá certo. Nós estamos de férias, no final dá certo. É isso aí, né? De acordo com a assessoria da BH Airport, o aeroporto de Confins opera por instrumentos ainda. Até às 10h30 da manhã, 14 voos foram cancelados e 17 estavam atrasados. Morreu na sexta-feira no Hospital de Brasília um menino de Teófilo Otoni que aguardava um transplante de coração. Olha, gente, o garoto de 12 anos deixou de receber o órgão por falta de transporte da Força Aérea Brasileira. Um absurdo. No cemitério de Teófilo Otoni, no leste de Minas, por toda parte havia gente chorando a morte do pequeno Gabriel Lacamer, de 12 anos. O garoto esperou meses pelo transplante e por pouco não recebeu o que tanto precisava para continuar vivo. A família descobriu o problema de saúde da criança há 6 meses. Daqui de Teófilo Otoni, Gabriel foi levado para o Hospital Biocor, em Belo Horizonte, onde ficou internado por 45 dias. De lá, ele foi transferido para Brasília e aguardava um coração novo. O órgão até apareceu, mas ele não chegou a tempo ao Distrito Federal porque a Força Aérea Brasileira, que seria a responsável pelo transporte do coração, não tinha uma aeronave disponível naquele momento. Em nota, o Centro de Comunicação Social da Aeronáutica informou que não pôde atender a demanda por questões operacionais e adiantou que as circunstâncias envolvidas no caso estão sendo apuradas. Abalados, os familiares não quiseram gravar entrevista, apenas disseram que não pretendem recorrer à justiça. Na casa onde Gabriel morava, o silêncio. Apenas uma vizinha falou da saudade da criança. Descia aqui brincando, subia, estudava, ia para a escola. Era uma criança normal. A gente tinha esperança que ele ia conseguir esse transplante antes, mas infelizmente não deu, né? 2 homens foram assassinados dentro de um carro no centro de Ribeirão das Neves nessa manhã. Um deles usava uma tornozeleira eletrônica. Marcas de tiro na porta, no retrovisor, no painel e no banco do carro. Os 2 jovens que estavam no veículo morreram na hora. Assim que foi atingido, o motorista perdeu o controle da direção, subiu na calçada e bateu de frente no poste. Possivelmente é uma motocicleta, parou do lado do veículo aí e efetuou os disparos aí, vindo 2 pessoas aí que estavam no interior do veículo. As 2 vítimas ainda não foram identificadas. A polícia acredita que os rapazes tenham de 20 a 25 anos. O crime aconteceu a cerca de 500 metros aqui da penitenciária José Maria Alquimim. A suspeita da polícia é de que o motorista do carro era um preso albergado, que havia saído da cadeia no início da manhã para trabalhar. Tudo indica que o passageiro também cumpria pena, mas num outro regime. O jovem estava usando uma tornozeleira eletrônica, que inclusive estava coberta com um papel alumínio. Os militares ainda encontraram com ele uma pistola 9mm, de uso restrito das Forças Armadas. A PM ainda não sabe o que motivou o crime e nem tem pistas de nenhum suspeito. A polícia procura por 2 homens que assaltaram um posto de combustíveis em Teófilo Otoni. Além de roubar o dinheiro do caixa, gente, o ladrão ainda assaltou um dos clientes e levou da vítima cerca de R$250. Veja só o flagrante. Os 2 homens chegam de moto. O garupa vai direto ao escritório. 2 clientes estão no local quando o ladrão mostra a arma e anuncia o assalto. Ele rouba primeiro um dos clientes, depois pega todo o dinheiro que está na gaveta do caixa. Veja que o rapaz de capacete ainda revira a mesa do funcionário à procura de mais dinheiro. Sem pressa, ele recolhe até as moedas. Segundo testemunhas, o ladrão procurava por um cofre que não foi encontrado. Depois do roubo, ele sai, sobe na garupa da moto e a dupla de ladrões vai embora. A motocicleta estava com a placa dobrada e não foi possível anotar o número. Os empreendedores que operam barragens de mineração têm 15 dias para apresentar ao Departamento Nacional de Produção Mineral, o DNPM, o comprovante de entrega do Plano de Ação de Emergência de Barragens para as prefeituras e defesas civis municipais e estaduais. A determinação é do Ministério das Minas e Energia e saiu nessa manhã na agenda do governo federal. Já o Ministério Público de Minas Gerais alega que as obras da barragem Fundão, que se rompeu matando 17 pessoas em novembro do ano passado em Mariana, começaram de forma irregular.
O promotor Carlos Eduardo Ferreira Pinto afirmou que a Samarco não apresentou o projeto executivo aos órgãos de licenciamento e fiscalização do Estado. De acordo com o inquérito que está sendo elaborado pelo Ministério Público, a mineradora apresentou apenas dados básicos da obra, que mesmo assim foi aprovada pela Fundação Estadual do Meio Ambiente. A autorização para a construção da barragem foi concedida em junho de 2007. Pouco mais de 8 anos depois, ela se rompeu, matando 17 pessoas, deixando 2 desaparecidos e despejando um rastro de lama na bacia do Rio Doce, destruindo a fauna e a flora em Minas e no Espírito Santo. A Samarco afirma que apresentou todos os dados técnicos na época do licenciamento. Olha, gente, a obra de construção de uma trincheira na Avenida Davi Sarnoff, em Contagem, altera a circulação de pessoas e também do trânsito lá nas ruas da região afetada. Há vários desvios e por isso é preciso atenção para as mudanças. Veja aí as informações com a Samara Costa. O trecho interditado fica entre a Avenida Francisco Firmo de Matos e a entrada do Itaú Power Shopping. A previsão é de que a escavação da trincheira dure cerca de 4 meses. Esta é a segunda etapa das obras, que começaram em março do ano passado. 100 linhas de ônibus tiveram os itinerários e os pontos alterados. Achou fácil? Achei. Eu cheguei lá e não achei. Eles colocaram, né, as indicações para todo mundo ler. Agentes da Transcom estão na região orientando pedestres e motoristas. Hoje o trânsito ficou tranquilo durante toda a manhã. Um pouco também por causa das férias também, né? Mas o trânsito aqui tá bem tranquilo. Tá tranquilo. Você acha que quando voltar as férias? A gente já viu, né? Volta aquele caos. Vários desvios foram implantados. Quem vem do Eldorado pela Avenida João César de Oliveira em direção à estação do metrô ou o bairro Água Branca deve retornar na Avenida David Sarnoff e acessar a Marechal Castelo Branco. Se o motorista for para Belo Horizonte, a melhor opção é pegar a Via Expressa. O acesso à Praça da Semig e à Avenida Amazonas é pelas ruas Antônio Chagas Diniz, Osório de Moraes e depois Avenida Babita Camargos. Já quem vem de Belo Horizonte em direção ao bairro Eldorado, o melhor caminho para acessar a Avenida João César de Oliveira é pela Via Expressa. O objetivo da nova trincheira é eliminar esse cruzamento entre as avenidas Babita Camargos e David Sarnoff. Com a obra, os motoristas que estiverem na David Sarnoff passarão por baixo da estrutura sem ter que parar em sinais. A expectativa é de que o tempo semafórico aqui na Avenida Babita Camargos seja reduzido em 33%. As pessoas vão ter mais qualidade para passar aqui, vai reduzir muito o tempo do transporte coletivo, também trazendo mais qualidade de vida para a população e até aumentando a capacidade de atendimento da área industrial, da área comercial, com shopping e dos outros polos atrativos que existem aqui. Oportunidades de trabalho oferecidas nos postos do Cine da Prefeitura de BH. 4 vagas para auxiliar de limpeza, com salário de R$ 993. 2 vagas para padeiro, salário de R$ 1.400. 2 vagas para pasteleiro, com salário de R$ 1.166. 4 vagas para cobrador de transporte coletivo, com salário de R$ 918. Mais vagas no site cine.com.br. Um transformador da CEMIG explodiu nessa manhã no centro de BH. Gente, o equipamento é subterrâneo e fica no cruzamento das ruas Tamoios com Bahia. A explosão provocou muito fogo, fumaça. Olha, o fogo foi apagado pelo Corpo de Bombeiros. 30 quarteirões da região ficaram sem energia por causa desse acidente. O trânsito no centro está tumultuado até agora por causa desse acidente. Veja depois do intervalo, uma reportagem especial sobre os 20 anos do caso do ET de Varginha. Eu volto já, vou só tomar uma água. Não saia daí, hein? Nessa semana, gente, o Jornal da Alterosa vai mostrar uma série especial de reportagens sobre o mistério do ET de Varginha, que completa 20 anos na próxima quarta-feira. Hoje a gente relembra os principais acontecimentos do caso de extraterrestre mais famoso do Brasil e um dos mais importantes do mundo. Veja o que aconteceu naquele dia de janeiro de 1996, no sul de Minas. Logo que o calendário virou para o dia 20 de janeiro, 1996 passava a ser um marco na história da ufologia mundial. Naquela data, o primeiro acontecimento de que se tem relato foi a 1h da manhã. A 10 quilômetros de Varginha, um casal de agricultores acordou assustado com o barulho dos animais agitados.
Em entrevista ao programa Aviação Cipó em 2004, seu Eurico contou o que ele e a mulher presenciaram naquela madrugada. Aí ela olhou e viu o objeto passando aqui, rapaz. Aí ela me chamou. Eurico, vem, o que é isso? Aí eu vi. Mas ele estava passando a que altura, mais ou menos? Ah, tinha uma altura de uns 5 metros, mais ou menos. Baixinho? Baixinho. Poucas horas depois, às 9 da manhã, crianças que brincavam no bairro Jardim Andere, na zona sul de Varginha, teriam visto uma figura estranha dentro de uma construção. De acordo com um relato, o ser se parecia com uma pessoa e um animal ao mesmo tempo. Os bombeiros foram acionados e, segundo testemunhas, teriam capturado a criatura com uma rede e a levado para a Escola de Sargento das Armas do Exército. Por volta de 13h30 da tarde, 2 irmãs e uma amiga voltavam para casa quando resolveram pegar um atalho por uma trilha nesse matagal. Estava agachado, tinha perna e braço, assim, só isso, mas tinha chifres, os olhos grandes, arregalado vermelho, sabe, careca. Então, na hora que eu vi aquilo, eu saí correndo. Mas eu tenho certeza que não é gente vestida. Eu vi uma criatura baixada, com a pele marrom brilhante, os olhos vermelhos e 3 chifres na cabeça. O suposto ET teria sido capturado ainda naquela noite por 2 policiais que o levariam para o hospital regional da cidade. A movimentação de militares da PM, dos bombeiros e do Exército no bairro Jardim Andere assustou os moradores e aguçou a imaginação. Aquele dia foi o dia mais feio que teve, nunca mais repetiu. Um dos policiais militares que teria capturado o ET morreu dias depois de uma infecção generalizada. Meses depois, foi a vez do Zoológico de Varginha se tornar mais uma peça deste quebra-cabeça. Animais foram encontrados mortos por aqui e, segundo o veterinário responsável da época, ele não encontrou nenhuma causa lógica nas necrópsias. E não parou por aí. Dona Terezinha Galo participava de uma festa de aniversário com poucos convidados em uma área de eventos do Zoológico de Varginha. E quando saiu para fumar, o susto. Uma criatura estranha estava na mureta, bem próximo dela. Ele tinha a boca rasgada, grande, o olho saltado, muito vermelho, igual farol de carro. E ele ficou me olhando, e eu olhando nele. Mas ele não me passou nenhuma mensagem. Caso que é mistério até hoje, né? Você acredita? Vamos acompanhar aí a série durante a semana e você me conta pelo Twitter e me conta também pelo Instagram. Daqui a pouco tem sorteio de ingressos para o teatro e ainda dicas de diversão para toda a família. Hora da promoção cultural aqui no Jornal da Alterosa. Nós vamos sortear ingressos para a peça A Menina e o Vento, um clássico infantil de Maria Clara Machado que volta ao palco em formato musical. Ligue agora, o número é 3209-0988 e concorra. O espetáculo está em cartaz no Teatro Alterosa, dentro da campanha de popularização do teatro, de quinta a domingo, às 4 da tarde. Liga agora, hein? 3209-0988, o código é o 31 e boa sorte. Daqui a pouco a nossa produção entra em contato com os ganhadores. Tá sem saber o que fazer com a criançada de férias dentro de casa? Veja agora então uma opção de diversão para a família inteira num shopping de Contagem. Na praça de alimentação, uma fila enorme. Mas por aqui, ninguém quer matar a fome. A espera é para gastar energia se divertindo. Que tal um castelo de bolinhas? 120 metros quadrados com 300 mil bolas coloridas. Aqui tem muitas bolinhas, quando a gente entra, a gente fica tupetando. É muito divertido fazer isso nas férias. 1, 2, 3, vixe, tem menino pra tudo quanto é lado. Tem criança lá em cima, ó. E aqui embaixo também. Basta entrar na piscina de bolinha, deitar um pouquinho, ó, e voltar para a infância. E por aqui, nada de barrar os adultos na entrada. Pais, mães, tios, todo mundo pode se divertir com os pequenos. Também aproveitando, curtindo o último dia de férias, né? Curtindo com a filhota, mas aproveitando as bolinhas aqui. Tá muito divertido. Na verdade, eu tô realizando um sonho, né? Porque no meu tempo não tinha isso, não. Depois de esgotar as energias, nada melhor que se encher de cultura. Para curtir as férias, o Itaú Power Shopping também apostou na peça teatral A Dama e o Vagabundo, uma releitura do clássico feita pelo grupo de teatro Quero Bis.
A gente aborda as diferenças de hoje, ou seja, para ensinar a criança a não fazer a distinção entre o amiguinho que tem posse e aquele amiguinho mais humilde. Todos somos iguais. Eu quero um Lorde por um Que delícia, né? Olha, vem aí o Alterosa em Alerta com o meu amigo Stanley Guzman. Não saia daí, acompanhe com a gente. Outras informações nos nossos noticiários da noite em todo o estado. Boa tarde para você. Obrigada pela companhia. Até amanhã. Te espero.